silêncio de coragem e certeza, Maia, o capitão, e sobre os escultores do medo, despejou-se o medo, e o fogo do espanto fez medo nos tiranos. E foi branda a revolução, que é boa a gente. Ok, antes de mais, preciso-vos contar uma história. Foi no ano passado que entrei num dos anfiteatros da UALG, onde avistei um livro assim, perto do quadro. E pensei que estivesse perdido ou mal arrumado. Mas com o passar das semanas a frequentar essa mesma sala, percebi que o livro era abandonado. Até que numa manhã, uma curiosidade extra levou-me a ler por alto os seus poemas, como o certo que acabaram de ouvir, e tive de o trazer comigo. Tenciono escrever mais poesia e senti que esse livro me pudesse ensinar como fazê-lo. O livro chama-se Manifesto e o seu autor, Afonso Dias, que tive o prazer de entrevistar para este documentário. Os afetos de toda a natureza, as coisas de que a gente gosta e a que a gente se dedica acabam por nos definir, não é? Pronto. E, portanto, eu sou um bocado isso tudo, de facto. Quer dizer, sou um amante da poesia desde muito cedo e depois o meu percurso de vida, pelos muitos caminhos por onde andei, conduziram-me sempre por aí, pelas coisas da poesia, da música, da intervenção cívica, etc. E, portanto, toda a minha vida tem sido mais ou menos isto, e continua. Exato. Pronto. Portanto, o que é que é verdade que sim, que sou, volta e meia, com alguma intermitência, encenador, mas sou ator de teatro, componho canções, tenho 200 canções registadas na Sociedade Portuguesa de Autores, já escrevi meia dúzia de livros, ou mais, não sei bem, já gravei muitos discos e pronto, eu faço tudo isso, de facto. Mas também já fui deputado constituinte, já fui essas coisas todas e, portanto, eu sou um pouco tudo isso, não é? É difícil não pensar em revolução durante o mês de abril, e ainda bem. A onda revolucionária de 74 trouxe liberdades à Praia Lusitana. E é com a ajuda do engenho e arte de Afonso Dias que falamos desse legado para podermos pensar nos moldes do futuro. A militância, digamos, o interesse cívico e a militância cívica e política começa por aí, por essas coisas. E começa desde logo pela ação cultural, não é? Nós estávamos ligados, sobretudo jovens, às secções culturais das associações, onde as havia, e os que, como eu, já cantarolavam algumas cantigas, já recebiam alguma influência, por exemplo, do José Afonso, do Zeca Afonso, etc., que eu conheci em 1967, era mais novo do que vocês são agora, não é? E pronto, tudo isso nos foi fazendo e nos foi encaminhando para um empenho cada vez mais devotado, mais dedicado. Quer dizer, quando digo nos encaminhou, não estou a referir-me à juventude toda, não é? Mas, digamos, havia uma parte substancial da juventude que foi envolvida e imbuída neste espírito de resistência. Por um lado, na luta pelas liberdades, pela democracia, por esses movimentos todos, independentemente das diferenças políticas que pudessem ter entre si, mas que, digamos, se irmanavam quanto ao que era essencial. Ser livre era essa a primeira questão. E ser livre para ser informado convenientemente, sem que a censura riscasse as notícias que queria dar, pudesse ler os livros que lhe apetecesse ler sem restrições e eles fossem publicados, ouvir as músicas que queria. Digamos, as liberdades todas, não era a liberdade, eram as liberdades. Isso unia muitíssima gente. Antes da Revolução dos Cravos, demasiadas formas de arte e cultura incomodavam a ditadura que as censurava, nomeadamente uma música de José Afonso, Grândola, Vila Morena. O Zeca, em 64, acabou o ano letivo, aqui em maio de 64, e foi convidado para ir cantar a Grândola, num espetáculo em que participou o Carlos Paredes e não sei mais quem, eu não estive lá. E ficou tão impressionado com o ambiente naquela coletividade para onde foi convidado, que escreveu a Grândola Vila Morena depois.
E gravou essa canção que tem na letra, recordo, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. De onde é que vem esta terra da fraternidade? Fraternidade dá-nos logo esta leitura, digamos, da irmandade entre as pessoas, de ser-se fraterno, não é? Mas ali não é só, tinha outra leitura, é que ele foi cantar à Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense. Ele aproveita esta dupla leitura e coloca aí. Foi depois a canção escolhida como senha, como segunda senha, a senha para dar a indicação que os militares iam sair. Nós que éramos músicos na altura e cantávamos, andávamos de viola às costas e fugíamos à polícia também com as violas e tal, em muitos sítios. O Zeca era o melhor de nós, mas de muito longe. Era o melhor de nós, o mais talentoso, digamos, do sentido mais poético, digamos, era um artista absolutamente de exceção, era e é, e só isso também explica que ele, 30 e tal anos depois de ter morrido, ainda as músicas dele sejam escutadas como são e sejam, por exemplo, trabalhadas por malta nova, com jazz, com rock, com rap, com hip-hop, com o que for. O Zeca ficaria encantadíssimo com isso. Não, ficaria encantadíssimo com isso. Porque são coisas realmente de enorme qualidade. E então, de alguma maneira, usar a Grândola Vila Morena, usar uma canção do Zeca, foi uma partida pregada ao regime, mas foi também uma honraria atribuída e com muita justiça ao Zeca. E a Grândola Vila Morena é como se fosse o segundo hino nacional. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Desde sempre que a revolução e a criação artística andam de mãos dadas. Ser criativo é, portanto, ser revolucionário? Ser criativo é ser revolucionário. Criação implica a revolução de alguma coisa, a revolução de algum modo. Mas atenção, naquele tempo é importante salientar isto. Nós estávamos a fazer uma revolução. Esse era o nosso espírito. Nós estávamos ao serviço de uma revolução que se estava a produzir. Criar em plena ditadura é corajosamente servir uma revolução. Após o 25 de Abril, surge a ideia de um grande coletivo de ação cultural que pudesse espalhar essa cultura revolucionária. Bora, todos para aí, vamos espalhar a cultura, digamos, a cultura revolucionária, no caso. A ideia era essa, e juntaram-se muitos artistas ali. A ideia era formar um grande coletivo, só que tinha-se destapado a tampa da liberdade, não é? E ao destapar-se a tampa da liberdade, destaparam-se também as diferenças entre os adeptos, os amantes da liberdade. E então, digamos, essa ideia do coletivo da ação cultural morreu ali. Fez-se uma grande festa, mas o coletivo não foi para diante. E então, uns dias depois, em maio, ouço falar na ida dos cantores à incrível Almadense. Iam cantar o Zé Mário Branco, que eu conhecia dos discos, e o Tino Flores, que eu nunca tinha ouvido falar. E o Fausto, que eu conhecia de cá, de cantar com ele e tal. Fui lá fui assistir, peguei de uma guitarra, também cantei e tal, pronto. Resumindo, saímos dali, fomos para a casa do Fausto e nessa noite nasceu o grupo da Ação Cultural. Não lhe quisemos chamar o coletivo da Ação Cultural, ainda houve quem falasse nisso, mas não, o coletivo tinha sido aquela ideia. Não, um grupo da Ação Cultural. Grupo que depois cresceu muito e produziu uma série de coisas. E se não foi no dia imediatamente a seguir, foi 2 dias depois, já andávamos a cantar por aqui e por acolá, por todo lado. E o revolucionário norte-americano Huey Newton ensinou-nos que os jovens herdam sempre a revolução. O que acham? Eu sei que é sempre preciso renovar as revoluções. Ou melhor, é sempre preciso renovar as ideias e as intenções.
no sentido de melhorar aquilo que ao povo é fornecido. E ao povo de Faro deu-se voz. Liberation, freedom, change, activism. When there's a system that is oppressing the people and the people have to take control and rise up to put a system that's fairer to the general population. Basically change in a good way. Overthrowing the people in control. Fucking the patriarchy. Yeah. What do you think the new generations can do to be revolutionary? I think our generation is changing a lot of the views from the past and the way things used to be. We're all trying to be more economically friendly, and even stuff like sex and LGBTQ+, like all of that, like we're just as a generation more accepting. Do what you really want and not listen to people, but like follow your art and follow your values. You've got to educate yourself. So to make a change, you've got to know what's going on in the world, stay up to date. Know what's going on in other countries like China with concentration camps, in Ukraine with children. You need to be aware. Porque convém também dizer às pessoas que não é sem partidos políticos, não é? E muito menos sem políticos que a política se gera. Não, é com políticos e é com partidos políticos. Não há democracia sem partidos políticos e sem cidadãos interessados pela política. Agora, o que é preciso é que a exigência a esses cidadãos, não é, seja cuidada, seja permanente e que eles mesmos sejam imbuídos digamos, de uma educação cívica, não é, que os impede interiormente de perverterem aquilo para que lhes é indicado, não é? No seu mais recente projeto, O Princípio da Igualdade, Afonso Dias leva às escolas a vontade de estimular a cidadania nos jovens através da arte. Eu chamei-lhe o princípio da igualdade a este trabalho que estou a fazer. Porquê? Porque o princípio de igualdade faz parte dos direitos fundamentais. É o artigo 13º, que diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei e têm os mesmos direitos e a mesma dignidade social. E depois diz que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social e, mais tarde, numa das revisões, acrescentou-se ou orientação sexual. E, portanto, isto é como se fosse o coração da liberdade na diferença. Então, o que é que eu faço? Faço um recital normal, digo um poema, canto uma canção, leio um excerto da Constituição. Não vou dar uma aula de constitucionalidade, nem eu sequer sou um constitucionalista, eu fui um constituinte, que é diferente. Porquê é que esta Constituição é boa? É boa por estas razões, porque estabelece os limites de direitos, de liberdades e de garantias de uma maneira clara. É extremamente generosa nas liberdades e nas garantias, mas também é muito exigente nos deveres. Tudo isso são aspectos importantes e é, digamos, à volta disso que eu ando. E o pessoal gosta. Pronto. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma contra a burguesia.